E como nós estamos em relação ao mundo, o Brasil está na 66ª posição no ranking proporcional de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19. O país aplicou aproximadamente 62 doses a cada 100 habitantes. E entre os países do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil está em 11º, uma posição atrás da vizinha Argentina. E aí, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse cenário de vacinação, o ritmo da vacinação no país, a gente conversa agora com a epidemiologista Carla Domingues, que foi coordenadora do Plano Nacional de Imunização de 2011 a 2019, ou seja, conhece muito desse procedimento, não é, doutora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Nonato. É um prazer estar com vocês novamente. No último plantão em que eu estive aqui, eu estive com a senhora entrevistando e hoje, mais uma vez, sempre um prazer, viu? Porque a senhora consegue trazer muito entendimento na nossa compreensão e isso é muito bom. A senhora acredita que o Brasil tem potencial para aumentar ainda mais o ritmo da vacinação? Lembrando que, bom, a senhora mesma já disse muitas vezes que nós somos um exemplo para o mundo inteiro nessa corrida de vacinação, que temos potencial na aplicação de vacina. Podemos melhorar ainda quando a gente observa a Covid-19? Elisa, felizmente nós estamos vendo a aceleração da vacinação, né? Comparado ao início do ano, onde só foi aplicado 6 milhões de doses, nós estamos aplicando em torno de 30 a 40 milhões de doses por mês agora, com potencial de chegarmos a agosto e setembro com mais de 60 milhões de doses aplicadas. À medida que o Ministério da Saúde está conseguindo entregar mais vacinas, hoje nós já estamos com 4 fabricantes entregando vacinas de forma regular para o Ministério da Saúde. Esse potencial do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, vai ser aumentado. Nós temos a capilaridade e a organização já estruturada para vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. Nós estamos vendo isso, né? Já conseguimos em alguns dias vacinar em torno de 1.700.000 pessoas por dia, sem nenhuma confusão, muito de forma organizada. Então, o SUS tem capacidade, sim, de acelerar essa vacinação. O que precisamos agora é que os laboratórios mantenham a regularidade de entrega, inclusive aumentem para que esse potencial seja usado adequadamente. Doutora Carla Domingues conversando conosco, eu convido você a participar com a gente lá no Twitter, usa a hashtag CNN Sábado, se você tiver dúvidas, né, ou perguntas para fazer aqui para a nossa entrevistada também. Doutora Carla, basicamente a gente pode dizer que esse ritmo não foi alcançado, até pela expertise que o Brasil tem de aplicar vacinas, por essa vacina não estar na nossa mão, a gente ter sempre que importar num primeiro momento. Daqui a pouco teremos fabricação com o IFA de Coronavac, ou até mesmo da vacina de Oxford AstraZeneca e até a Butanvac, que seria uma vacina inteiramente feita por aqui. Mas basicamente, num primeiro momento, é por a gente não ter a condição da vacina em mãos, daí o ritmo não ser o ideal? São 2 motivos, Nonato. Acho que o primeiro é o ponto exatamente que você está colocando, né? Nós temos que investir em ciência, né? Nós temos 2 laboratórios com grande capacidade de produção de vacinas, tanto o Butantan quanto o Biomanguinhos. Agora, eles precisam de ter recursos financeiros para que esse parque fabril tenha a capacidade de rapidamente, né, ter o desenvolvimento de vacinas no nosso próprio parque fabril, né? E não ficar dependendo de receber a matéria-prima de outros países, como aconteceu agora com a Coronavac e a própria AstraZeneca. Então, no segundo momento, nós precisamos acelerar essa produção para que a gente consiga aumentar a produção. E também tem o segundo fator, Nonato. Nós poderíamos ter comprado vacinas prontas de outros laboratórios no início do ano e isso não foi feito. Essas vacinas só começaram a chegar a partir de abril. Então, se nós já tivéssemos assinado os contratos o ano passado, né, como foram feitos para a AstraZeneca, a gente poderia já ter dado esse ritmo que nós estamos vendo agora a partir de julho, desde janeiro ou fevereiro. Então, a gente teria um cenário muito diferente no nosso país. Por isso, a reflexão em cima de quantas vidas poderiam permanecer vivas, né, e não terem
morrido por causa da doença? Porque se a gente observa que em um dia morrem 1.500 pessoas, um dia morrem 2.000, se fosse um dia a mais de vacina antecipado, né, doutora, 2 dias a mais, a gente já poderia começar a ver o efeito hoje. Mas, bom, vamos olhar aqui para frente e até já quero lhe perguntar a respeito de se a Butanvac, por exemplo, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, 100% nacional, pode ser também mais uma ferramenta em breve para a gente conseguir acelerar esse processo de vacinação, não é? Elisa, eu acho que são coisas diferentes, né? Nesse momento, nós vamos acelerar a vacina com essas que estão sendo entregues prontas, né, para o Ministério da Saúde, seja pelos acordos de transferência de tecnologia ou essas vacinas compradas já prontas dos laboratórios, né, como a Janssen e a própria Pfizer. Então, nós precisamos, nesse momento, garantir que essas vacinas cheguem rapidamente para que a gente, até o final do ano, esteja com toda a população vacinada. Agora, essa nova vacina do Butantan, ela vai ter uma importância para, se nós tivermos que continuar vacinando, seja com novas vacinas, com novos reforços a partir de 2022, essa vacina vai ser uma complementação importante, porque nós já vamos ter a produção nacional. Mas ela não vai impactar, neste momento, na diminuição de casos e óbitos, que a gente precisa agora de uma vacina que já esteja com registro garantido na Anvisa, e não é o caso dessa vacina que está sendo produzida pelo Butantan. E tem um outro ponto também, né, doutora Carla, que é a falta de equilíbrio, né? A gente tem um desbalanço aí no que diz respeito à aplicação. Em alguns locais, você tem já o pensamento em vacinar abaixo de 18 até. Em outros, você ainda não chegou nos 40. Por que a gente tem esse desequilíbrio em nível nacional, hein, doutora Carla? Infelizmente, Donato, né, nós vimos o Ministério da Saúde abrir mão da sua prerrogativa de coordenar a campanha e delegou para que cada estado e município definisse o seu plano de vacinação. Com isso, muitos estados incluíram novos grupos. Alguns estados receberam vacinas a mais por conta das novas variantes e, com isso, um estado ficou para trás, né, porque vacinou outros grupos que não deveriam ter vacinado nesse primeiro momento, outros receberam mais vacinas e houve esse desequilíbrio, né? Então, nós precisamos agora fazer um balanço do que está acontecendo em cada país. Não acredito que seja a melhor estratégia estar vacinando adolescentes, né, em alguns estados que receberam mais vacinas porque tinham realmente uma indicação de uma nova variante naquele momento e agora deveriam suspender a vacinação para que a gente pudesse direcionar a vacina para aqueles estados que estão mais atrasados porque receberam menos vacinas. A gente precisa ter um equilíbrio no país. Não adianta a gente acelerar a vacinação num município e outros municípios ainda estarem atrasados. O que nós chamamos de homogeneidade da vacinação. Todo o país precisa chegar junto no final do ano. Nós não estamos numa competição de maratona para ver quem vai chegar primeiro. Nós precisamos que todos os municípios cheguem juntos, porque é dessa forma que nós vamos garantir uma vacinação universal para toda a população brasileira. Doutora, eu gostaria de lhe ouvir também sobre a divulgação nessa semana. A gente até conversou aqui na programação da CNN de um protocolo do Ministério da Saúde para um tratamento para a Covid-19 em todo o país. O Ministério da Saúde anunciou que está fazendo esse protocolo, levantando informações. E aí, bom, primeiro, que bom haver um protocolo nacional e, de outro lado, um olhar que é o seguinte: em julho de 2021, o Ministério da Saúde anunciando um protocolo nacional. Seria possível, por meio da visão da senhora, ter feito um protocolo antes ainda ou realmente nós não tínhamos informações corretas a ponto de 1 ano e meio depois do início de uma pandemia, o Ministério da Saúde propor um protocolo? De novo, né, Elisa? A gente está vendo o Ministério da Saúde está ficando a reboque de toda essa discussão científica, né? Deveríamos, sim, já no início da pandemia, termos protocolos que vão se adaptando. Nós estamos falando de uma doença nova. Claro que novas evidências vão surgindo, novos medicamentos, nova organização da própria vigilância, né? Como é que a gente deve enfrentar a questão do rastreamento de casos, os novos exames laboratoriais. Então, à luz dessas novas evidências, nós vamos atualizando esses protocolos. Agora, realmente, nós temos um protocolo que está sendo lançado agora, 1 ano e meio depois da pandemia já ter iniciado, nós estamos vendo
vendo a defasagem dessa discussão técnica dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que ser o condutor desse processo e não ficar a reboque e fazendo com que, inclusive, cada estado esteja definindo ações diferentes em cada localidade, o que dificulta a coordenação. A população fica muito confusa, Elisa, porque ela não entende por que no meu município a pandemia está sendo tratada de uma forma e no município do lado está sendo tratado de outra forma completamente diferente. A questão do isolamento social, a questão do uso das máscaras, essa questão de estar abrindo e fechando o comércio sem nenhuma diretriz nacional, isso é muito confuso, porque isso só faz com que a população tenha dificuldade de aderir às recomendações. Sem contar, né, doutora Carla, Elise, quem nos acompanha, que a gente está numa pandemia, né? Você está globalmente atingido por esse vírus. Se você não tem essa relação mais homogênea, eu posso pegar o carro com o vírus e ir para outro local em que o vírus talvez estivesse já até certo ponto debelado, mas eu estou levando esse vírus, estou conduzindo. Então, essa falta de vacinação mais equilibrada realmente dificulta muito. Agora, diante disso, doutora Carla, é difícil imaginar que a gente chegue junto, em termos de país, numa vacinação completa, por exemplo, de toda a população adulta em outubro, até por falta desse equilíbrio, né? Pode ser que alguém vá completar em dezembro, o outro no final de agosto, o outro em setembro, o que não seria o ideal, né? Nonato, eu sempre gosto de reforçar que nós estamos falando de vacinação, de finalizar a vacinação quando nós tivermos a população com 2 doses. A maioria das vacinas tem que ter o esquema completo. A única vacina que é de única dose é a Janssen, que é a vacina que menos entregou quantitativo no nosso país. Cerca de 4,5 milhões, né? Teve aquela doação dos Estados Unidos de 3 milhões, eles entregaram aí cerca de quase 2 milhões. Então, nós estamos falando só de 5 milhões dessa vacina. As demais vacinas que estão sendo usadas, né? Pfizer, Coronavac e AstraZeneca precisam de 2 doses. Então, e principalmente porque o Brasil decidiu alargar o esquema de vacinação para 90 dias, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, não acredito que em outubro teremos toda a população vacinada. A gente não pode criar essa falsa sensação de segurança da população de que com uma única dose ela estará protegida. Então, possivelmente teremos sim a população vacinada com uma única dose, mas com 2 doses eu acredito que só no final do ano ou no começo de 2022. Por falar em uma dose, 2 doses, vou acrescentar a 3ª dose aqui na nossa conversa, doutora Carla, porque a Anvisa autorizou o início dos estudos envolvendo a vacina de Oxford AstraZeneca para ver se, para responder algumas perguntas, né, por meio desse estudo. Será que é necessário? Pode estimular de maneira diferente quem recebe? O que a senhora tem a dizer sobre esse estudo? É possível que nós vejamos mesmo no futuro essa dose extra? Eu acho que é um ponto importante que você está colocando, Elisa, chamar de dose extra e não de 3ª dose. Eu acho que é um equívoco a gente estar falando de 3ª dose. Os estudos foram feitos ou com uma ou com uma dose. Uma 3ª dose vai vir como um reforço. À medida que, como vocês mesmos colocaram na reportagem anterior, nesse estudo que está sendo feito em Serrana, na avaliação da diminuição do anticorpos nos organismos. Se isso houver uma queda muito importante, nós vamos precisar sim fazer reforços no futuro. Se não houver essa queda, possivelmente não será necessário. Então, o que é importante nesse momento, Elisa, é que todas as vacinas estejam desenvolvendo esses estudos para que a gente, a curto prazo de tempo, possamos identificar quais são as vacinas que houve perda de imunidade, que houve perda de proteção, e para essas vacinas, sim, será recomendado um reforço. Outras vacinas, possivelmente, isso não acontecerá. Então, o que nós precisamos nesse momento? É que todos os laboratórios estejam fazendo esses testes para que a gente possa, em 2022, avaliar que vacina vai precisar o reforço, se nós vamos fazer esse reforço com a mesma vacina que se tomou a dose única ou as 2 doses, se nós vamos ter mistura de vacinas, porque possivelmente a gente pode ter uma resposta melhor. Então, nesse momento, o que eu posso te dizer, é possível sim que vai haver necessidade de reforços, mas nós não sabemos nem para quem vai ser preciso, nem em quanto tempo. Então, esses estudos são fundamentais para que a gente possa ter essa resposta. Doutora Carla Domingues, muito obrigado por atender mais uma vez a CNN, epidemiologista que coordenou inclusive o Plano Nacional de Imunização entre 2011 e 2018. Muito obrigado pela gentileza e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço a todos vocês e relembrando a população, compareça para tomar a 2ª dose, porque é dessa forma que nós estaremos protegidos. Um abraço.